Olá, bem-vindos ao Escuta o Conselho, o videocast do CREMERS. Aqui nós vamos conversar sobre temas que são importantes para a medicina, para os médicos e para a população. Se você quiser acompanhar os assuntos mais atuais e que têm impacto real na sua vida, fique ligado. Hoje o nosso assunto é sobre a proibição do uso de celulares por crianças nas escolas. Recentemente foi sancionado o projeto de lei 4932 de 2024, que proíbe o uso de celulares nas escolas brasileiras. Outros países, como a Austrália, já contam com leis que proíbem o uso de smartphones em menores de 16 anos. Para tratar dessa pauta, eu recebo hoje aqui os seguintes convidados. Doutora Silza Tramontina. Tudo bem, doutora Silza? Tudo bom? A pedagoga e psicopedagoga Paula Musa Mosman. Olá, boa tarde. E o psiquiatra Pedro Victor Santos. Olá, boa tarde a todos. Eu vou apresentar então. A doutora Silza é médica psiquiatra da infância e adolescência e conselheira do CREMERS. A Paula é professora da rede privada de educação há 28 anos, Colégio Leonardo da Vinci, psicopedagoga, não é mais? Sim. É psicopedagoga clínica e institucional, atualmente atendendo a crianças e adolescentes também em colégio particular, pesquisadora em neurociências, voltada para aprendizagem e educação. E o Pedro Victor Santos é psiquiatra da infância e da adolescência pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, diretor adjunto de divulgação da PRS, Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, e candidato a analista na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. A gente vai dar então início a uma conversa para tratar desta pauta. E vou já lançar a primeira discussão na mesa, pensando num panorama geral, o que é que o uso excessivo de celulares pode acarretar na vida das crianças e dos adolescentes e particularmente o uso desta ferramenta nos ambientes escolares. Pedro, Também. Já vou começar a te... Uma questão muito importante que eu fico pensando sempre é as crianças e os adolescentes aprenderam a usar o celular com alguém, né? Elas se espelham nas pessoas que elas veem no dia a dia. Então, a gente está criou essa lei, e eu acredito que seja uma lei que vai proteger o neurodesenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Mas me parece que a necessidade dessa criação da lei é porque os pais não puderam dizer: olha, tu não vai levar o teu celular para a escola. Olha, tu vai ter que ficar em casa, esse celular vai ficar em casa, mas tu vai para a escola. E essa dificuldade dos adultos, né, dos detentores da palavra final, de dizerem, de darem esse limite, parece que faz com que as crianças tenham que explorar tudo sozinhas, e aí parece que elas têm que se desenvolver numa selva em que elas têm que experimentar tudo do jeito delas, quase como se não fosse para a escola, onde é um lugar em que outras pessoas estão prontas para preparar elas para o neurodesenvolvimento, para a vida, sabe? Então eu acho que o uso do celular em si não necessariamente vai ser maléfico. O uso de tecnologias não significa o mau uso das tecnologias, mas o mau uso de celulares, isso pode trazer uma série de prejuízos no neurodesenvolvimento, nas questões sociais, nas questões de aprendizagem, nas questões de humor, de crianças e adolescentes. A socialização, que talvez aconteça no seu auge na infância e na adolescência, ali em que tudo o que você conhece são seus coleguinhas e seus amigos da escola, tudo isso fica muito mais limitado quando você está usando o celular, que parece paradoxal, né? Porque o celular é uma promessa de um potencial de acesso ao universo. Mas termina sendo limitador, porque eu tenho uma outra pessoa aqui do meu lado e eu não estou conversando com ela e não estou interagindo, né? E isso
traz uma série de prejuízos. Um joguinho no celular, porque os pais adoram dar o celular para as criancinhas montarem quebra-cabeça ou tablet para montar no quebra-cabeça. Eu lembro de contar para a mãe de um paciente, isso é muito pior do que um quebra-cabeça. Dá um quebra-cabeça pro teu filho com papel, em que ele vai ter que literalmente quebrar a cabeça para encaixar as arestas, e que ele vai se frustrar e que não vai conseguir encaixar, porque isso... Vai experimentar. A própria motricidade, exatamente, né? Porque tudo isso é necessário no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, e isso tudo gradativamente vai se perdendo no uso de aparelhos eletrônicos, né? Recentemente, eu estava lendo, por curiosidade, umas notícias falando que na Europa o pessoal já está desaprendendo a escrever à mão, né? Então, são coisas que a gente, sei lá, demorou algumas dezenas de milhares de anos para adquirir e que vai embora em algumas dezenas de anos. Né? Uma das coisas que também em relação a essa questão do escrever, que é muito diferente o escrever, por exemplo, a letra A, do que tu apertar a letra A. Se tu vai apertar o A, o B, o C, é o mesmo movimento. É o mesmo movimento, né? Agora, fazer o A, o B, o C... São movimentos diferentes, né? Então, o cérebro da gente precisa... mudanças, né, para cada letra, para cada palavra. Circuitaria para cada uma das letras, não é? Exatamente. Então, isso é uma questão muito interessante. Assim. Uma das coisas que sempre se fala, eu ouço muito, eu acho uma coisa importante, é que o brincar, a gente esquece isso, o brincar traz para a criança a possibilidade de ele testar, né, situações, resolver conflitos, né, com os amigos, desenvolver habilidades motoras, né, resolver problemas, que é outra questão também que a gente pode entrar, que os pais hoje em dia querem resolver os problemas pelos filhos, né? Existe uma proteção muito grande. Então, como o mundo real pareceu, né, muito assustador, essa geração, né, a geração Z e Alfa, ficou muito protegida, né? Então, melhor ficar em casa, que não corre riscos, melhor, né? Se vai para a pracinha, pode se machucar, pode acontecer alguma coisa. E aí as crianças ficaram sem essa possibilidade, de todo esse aprendizado que traz um desenvolvimento cerebral, né? Que é necessário, né, para o mundo, para eles serem bem-sucedidos na vida adulta, mas, ao mesmo tempo, se entrega na mão dessas crianças o mundo e o mundo todo, né? Inclusive o mundo perigoso. Né? Porque hoje, dentro do quarto da criança, ele tem acesso pelo celular às coisas piores que tu pode imaginar. Que no mundo real ele precisaria ir em algum local de risco, enfim, que não aconteceria. Então, essa também é uma questão importante, assim, né? De que o porquê dessa lei, porque assim parece, agora essa lei, né? E é triste que tenha que ser feita uma lei, né, para que isso aconteça, porque parece que nem os pais, nem as escolas conseguem, por si só, dizer, não, aqui não entra celular. Aqui a tecnologia só vai ser usada, né, para o aprendizado na sala específica para isso, enfim. Como é que é a tua experiência, assim, do dia a dia na escola? Mas antes do dia a dia na escola, eu gostaria de fazer algumas observações em relação aos comentários de vocês. O brincar. O brincar, ele se tornou muito protegido, né? Antes, as nossas pracinhas, na nossa infância, eram brinquedos de ferro. Gira-gira de ferro com o banquinho de madeira, onde a gente podia verificar se estava muito perigoso, se estava muito forte, se a gente estava com medo, se a gente não estava. E a gente podia também identificar qual era o nosso limite de medo, até onde a gente poderia ir, o quão alto nós poderíamos subir. Agora, não, as pracinhas são todas softs, de fibra, né, onde as crianças não vão se machucar. Então, o chão fofinho. Tudo fofo.
assim, tudo que os pais podem proteger, e a sociedade, as crianças, para que elas não se machuquem, que não corram riscos, eles protegem. E nós, pais, fazemos isso. Nós queremos proteger os nossos filhos, né? E eu entendo e concordo que os pais permitem que os filhos levem os celulares, mas ficou tão corriqueiro, né? Usar o celular, que eles acham que sim, os filhos precisam de um celular, vai que precisa se comunicar. O problema é a utilização, né? Como eles utilizando para um lugar, para espaços que são muito prejudiciais para eles. Meninas muito influenciadas com redes sociais e meninos muito expostos. Falando assim, divisão de gênero, né? Mas é o que a gente vê de mais perigoso para os meninos, a pornografia, a aposta, essas ciladas que eles não têm ainda como controlar, né? Então, e eu acho que tudo é ensinado, né? Eles não podem aprender sozinhos, mas eles começam a aprender com a observação dos pais. E os pais usam o celular o tempo inteiro. E não é lá com 11 anos ou 10, quando o filho vai receber um celular de presente. Bom, agora, a partir de hoje, eu vou te ensinar. A gente não vai usar nas refeições, a gente não vai usar em tal horário. Entretanto, até hoje, os pais ensinaram, né, que o tempo inteiro eles usam o celular. Então, as crianças aprenderam tudo isso. Crianças aprendem por espelhamento. Exato, né? O modelo do adulto é aquele ali. Então, elas aprenderam que tudo bem, pode usar e tá correto, né? Eles aprenderam isso. Então, como tudo na vida, o hábito de estudo, o hábito do uso do celular, tudo isso é construído. Não é no momento que a gente vai para um determinado evento que a gente vai correr um risco, se a gente vai levar o filho para uma festa, hoje eu vou te ensinar sobre bebida alcoólica, hoje eu vou te ensinar sobre... Não, é uma construção que se faz. Então, a criança aprendeu assim e segue usando e usando naturalmente. Então, a escola é um outro lugar. Agora, nossa escola, ambiente escolar, está protegido por lei. Entretanto, o celular segue existindo, né? E os problemas todos seguem existindo também. A necessidade de supervisão do uso do celular vai continuar. Só que agora, em casa. E exclusivamente em casa, já que na escola vai ser esse local em que existe uma lei para proteger as crianças, mas em casa, né? Em casa o uso indiscriminado pode continuar, né? E a maioria das escolas são 4 horas, né? Exatamente, então das 24 horas do dia, 4 horas ele está seguro, e as outras? Pois é, então por exemplo, esse nosso videocast é importante porque para também alertar os pais do porquê que precisou essa lei. O que está acontecendo no mundo, né, pós 2010, quando apareceram o smartphone e as redes sociais, que faz com que um governo tome uma decisão dessas, né, já que pais e as próprias escolas por si só não conseguem. Né, porque os crianças e adolescentes reclamam, brigam, né? Burlam, enfim. Uma das coisas que se viu, acho que é importante a gente falar, foi o aumento, né, de uma forma exponencial de depressão, de ansiedade, de automutilação, especialmente nas meninas, de suicídio na adolescência, né? Enfim, o aumento geral de todos os transtornos mentais nessa faixa etária. E aumentos assim, 120%, 140%, 160%. Não são aumentinhos, né? Foi realmente uma mudança muito grande nessas prevalências, o que nos assusta também, né? Nós nunca... Eu sou psiquiatra da infância e adolescência há quase 30 anos e nunca tinha visto como, né, depois de 2014, 15, tanta criança com ansiedade, com depressão, com risco, não? Tanta menina se automutilando. Tu falaste em rede social, essa é uma outra questão. As meninas hoje, especialmente as meninas, elas não estão contentes com o seu físico, o seu corpo, se acham, né, feias, cheias de defeito, porque elas estão acostumadas a ver, né, no Instagram, né, que é a cultura da inveja, que eu chamo, que só gente perfeita, né, cheia de filtros. Chamadas de influenciadoras. As influenciadoras que
né, acabam sendo mais os modelos que eles usam, né, não mais modelos reais, mas esses modelos virtuais que não condizem com a realidade. Exato. As pessoas só postam assim, um pedacinho do momento do dia e muitas vezes até uma coisa forçada, né? A gente vê. Né? Então, todas essas questões assim, que ficaram muito... nos assustaram muito e que, bom, se viu que o que aconteceu em 2010, a única coisa que explica foi o surgimento dos smartphones e das redes sociais. Claro que só smartphone, rede social, mas o acesso indiscriminado que crianças muito pequenas e adolescentes, nessa fase especialmente dos 9 aos 14, né, que a gente chama de janela de oportunidade, né, para o desenvolvimento cerebral, o que aconteceu? Acontece que eles estão, muitas vezes, horas a fio, não? Mais de... Tem crianças e adolescentes que passam praticamente o dia, deixam de fazer qualquer coisa, né? Deixa Esporte. de interagir, deixa de ter um colega, um amigo para conversar, para ficar mexendo no smartphone, vendo TikTok ou algum outro aplicativo de rede social, sem interagir com nenhuma outra pessoa de maneira positiva, qualitativamente, né? Eu estava conversando sobre isso com minha esposa e ela falou, quando eu era adolescente eu passava horas no telefone, mas passar horas no telefone conversando com amigos, tem uma interação social muito diversa de ficar scrollando no aplicativo, sabe? E mesmo essa comunicação por telefone, gente, a gente não tem a linguagem corporal, a gente não tem o olho no olho, a gente não tem, né, o que a gente consegue adquirir de leitura de mundo e de reações na conversa presencial, né? Exatamente. Acho que a pandemia talvez possa ter prejudicado ou intensificado esse uso, né? Então... O telefone era na sala de casa, né? Então, a gente não tinha privacidade. Não podia falar qualquer coisa que os pais escutavam. Podiam monitorar a nossa conversa e na minha cidade, inclusive, é telefonista. Na minha infância escutava. Então, podiam monitorar se a gente estava bem, se não estava, se a gente estava falando coisas que eram perigosas, que não estavam de acordo com os valores da família. E agora as crianças andam com o celular o tempo inteiro, né? Então, antes, na escola, a gente pensava em bullying. Bullying era lá no colégio, né? Voltava para casa, voltava para o ambiente escolar, voltava o bullying. Vinha para casa, acabava o bullying. Agora, é o cyberbullying. Eles se destroem na internet, eles fazem comentários, eles criam comunidades, e as crianças passam com o celular, os jovens, o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, comendo no banheiro, no banho, antes de dormir. Então, o bullying, ele é o tempo inteiro também. Contínuo. Por isso que ele é muito mais intenso, porque ele é o tempo todo, não é? Bombardeia, né? E tu acaba, inclusive, sofrendo bullying de gente que tu nem conhece, né? Que entra nessas... Do nada, um comentário horroroso. Imagina, se pode atingir um adulto, imagina uma criança que é vulnerável, não é? Eu até tenho algumas informações que a gente traz geralmente das recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria sobre o tempo de uso de tela que se considera aceitável. Então, crianças menores de 2 anos, 0 tempo de tela. Sim. Até os 5, 6 anos, 1 hora de tela, e acima de 6 anos, 2 horas de tela no máximo, e não em horário escolar, obviamente. Eu tenho a sensação de que a geração de hoje consome muita tela, e esses valores são absurdamente irreais para quase 100%, né? Sim, são ignorados. Das crianças, né? E... assim, a gente vê essa repercussão grande na época de crianças em idade escolar, obviamente, que até a Silza acabou de comentar sobre as taxas de automutilação, suicídio, isolacionismo, dificuldade de socialização e interação social, eventualmente até confundindo com outras patologias, né, e outros diagnósticos, mas eu chamo a atenção, inclusive, para as crianças em idade pré-escolar, né? Que, enfim, elas não desenvolvem sequer um vocabulário adequado, elas ficam no vocabulário errôneo das redes sociais, restrito. Então, eles têm uma dificuldade muito grande, assim, né, num cérebro em desenvolvimento, de conseguir trazer esse desenvolvimento da linguagem, do conhecimento, da formação de frases, dos entendimentos, né? Uma visão periférica. E a criança, ela é espectadora, ela, como diz a Silza, ela aperta o botão, ela não tem que desenvolver nenhuma habilidade
motora e intelectual para conseguir, se não apertar um botão, né? Então, isso é muito difícil e a gente tem visto, assim, claro, as famílias hoje em dia também não têm uma grande quantidade de filhos, às vezes né? Às vezes 2. Então, essas crianças também perderam o convívio com vizinhos e acabam, então, encontrando nas telas uma oportunidade, né? Então, acho que a grande mensagem é: esta não é a oportunidade que a gente busca para as crianças. E agora, né? A escola vai ser salva, porque a escola é um lugar de comunhão, a escola é um lugar de estar com os seus iguais, e no momento que eu sou proibida, né, de ficar catatônica ali no meu celular, no meu mundinho, que eu sou obrigada a olhar para os meus colegas, né, tô ali ociosa, tenho que achar alguma coisa para fazer, alguém para conversar, aí vai se tornar uma salvação, não é? Para essas crianças pelo que vão... menos 4 horas garantidas. Eu tenho uma curiosidade rapidinho, só para perguntar, já que a gente está nesse assunto da criança na escola, como tu enxerga, tu que trabalha com isso no teu dia a dia, a dificuldade que talvez os pais e os filhos também tenham de se desconectar desse contato imediato que eles têm. Então, tudo o que eu não gostei, eu vou lá e conto pro meu pai, pra minha mãe de imediato no WhatsApp. Não, agora eu só vou ter acesso aos meus pais daqui 6 horas quando terminar o turno escolar. Como é que vai ser essa separação, né? Tem outros ambientes que têm adultos capazes de cuidar dessas crianças, né? E eles podem confiar em outras pessoas profissionais que podem mostrar para eles um outro olhar e não de pai, porque eu como mãe eu sempre vou querer cuidar da minha em detrimento dos outros, mas eu como profissional da educação vou dizer, pensa assim, vamos analisar sobre outro aspecto, e se a criança não puder recorrer ao seu pai para proteger e passar a mão, ele vai crescer, porque primeiro ele vai ter que buscar essa solução, né, falar sobre esse assunto, que já traz uma reflexão, né? E aí algum profissional vai acalmar, vai acolher, mas vai trazer a realidade para essa criança, né? Perfeito. E eles são como nós, o tempo inteiro em aula, eles querem. E quem de nós aqui pega o celular e não dá uma espiadinha nas notificações? Eles são nós, gente, só que eles são pequenos, e a gente precisa salvar eles disso, porque eles estão em desenvolvimento, né? A notificação deles. Um prejuízo importante, né? Demais. Os dados que a gente tem sobre esses transtornos mentais nessa geração são alarmantes. Então, eles estão tendo um prejuízo importante. Excessivo. Eles não conseguem, muitas vezes, e eu trabalho com uma classe muito privilegiada, não é? Então, assim, eles têm muitas oportunidades, mas eles têm dificuldade de elaborar as narrativas, eles têm dificuldade de manter a atenção, porque eles estão sempre naqueles videozinhos curtos que deixam eles extremamente cansados, com aquelas proposições, né? Que não desempenham nenhum confronto para eles, que é pobre. Então, é uma coisa que é simplesmente cansativa para o cérebro deles. É suco de estímulo. E aí o cérebro fica cansado depois de ser tão estimulado. Então eles estão assim, ó, o tempo inteiro. Perfeito. E o colégio traz conteúdos que são alheios, que são difíceis. Vou fugir para cá, né? É mais fácil girar a tela do que pensar no que está sendo passado para todo mundo, não né? Não tem reflexão nenhuma. Engajamento não acontece. E aí daqui a pouco, do que se trata, não é? Fica cada vez mais difícil da escola conseguir o engajamento dessas crianças, né? Sim, que elas prestem atenção, né? Que a professora saibam do que se trata. E é interessante isso, porque assim, o celular prejudica também a questão do conhecimento do ambiente. Eu lembro de uma paciente que ela já era adolescente, foi fazer um intercâmbio para o Canadá e ela voltou muito assustada. Ela me disse, Usar, tu sabe que tem morador de rua no Canadá? Eu disse, sim, mas Porto Alegre também tem. Porto Alegre tem? Tem. Tu nunca viu? Não, eu nunca vi. Eu digo, mas deve ser porque quando tu está dentro do carro, né, que tu só te desloca de carro ou de Uber,
tu tá no celular. Ah, é verdade, tu não olha para fora, para a janela, para ver o que está acontecendo na cidade. E isso é fato. Quando a gente trabalha as questões de bairro, cidade, ruas, eles não sabem. Eles não conhecem a cidade, porque eles não olham para fora. Tem que fazer um trajeto da tua casa até a escola, né? O que tu passa? Tu dobra à direita, dobra à esquerda. Não sei, tem isso, tem aquilo, eu não sei. Tá, então a tarefa hoje é não pega o celular, real, mas já tem um iPad no bolsão do banco da frente para a criança se distrair. Então eles estão... É um auxiliar para pais e mães não terem trabalho espetacular. Fantástico, né? Porque tu entrega um tablet para uma criança, acabou, parece que não tem criança. Parece que não tem São criança. hipnotizados, né? Ficam hipnotizados. E aí o pai, a mãe, enfim, estão livres para ficar nos seus celulares também. Exato. Então, essa é a grande questão, né? A gente precisa estimular as crianças, né? Com brincadeiras, com jogos. Dá trabalho educar, né? Dá trabalho. Exatamente. Ter filhos implica que tu tem que interagir com eles, que tu tem que distraí-los, né? Que tu tem que fazer coisas com eles. Tem que educar, e não só a escola tem que educar, mas você continuamente educar. Exatamente. E me parece que uma das grandes questões que a gente está falando aqui, ninguém está ensinando as crianças a viverem o agora, né? Tá todo mundo... Imagina, a criança tá aqui e verifica uma notificação no celular. Qual é a notificação do celular de uma criança, né? É um joguinho novo que atualizou. Diferente ela tá imitando o pai, que é uma atualização que pode ser uma notificação de trabalho, mas a criança não vai saber. E a não ser que o pai vire para ela e diga, olha, o pai vai olhar as coisas aqui de vez em quando, mas a maioria não notifica, a maioria não comunica. E essa dificuldade de comunicação entre os pais reflete também no uso que a criança e adolescente vai fazer do celular. Eu costumo brincar até com amigos que falam, tô pensando em dar um celular para o meu filho. Eu falo, mas para ele fazer o quê? Ele vai trabalhar em quê? Vai ligar para quem? Não precisa de celular. Eu estava tendo uma conversa muito parecida com essa com um amigo meu quando eu fui a Maceió agora, porque eu sou natural de Maceió. E é um dos meus primeiros amigos. Eu tô com 36, vou fazer 37. A gente é amigo há 33 anos, 34, vamos fazer. E ele falando, quando a gente era criança, a gente ia pra escola e horas depois os nossos pais pegavam a gente. Se precisasse, a escola ligava para os nossos pais, encontravam ele no trabalho ou em casa, ou deixava recado em casa com alguém. Mas era um local em que os pais tinham a segurança de que meu filho vai ser cuidado e se acontecer alguma coisa, eu vou ser informado. Sim, ela é responsável. Exatamente. Né? E aí parece que hoje o pai entrega um celular pro filho e diz, qualquer coisa me avisa. Perfeito. Como se não tivesse um adulto para cuidar. Como se a criança fosse autossuficiente para dizer, aconteceu alguma coisa. E aí o que acontece... Desautorizando. Exatamente. A escola, o que acontece, eu imagino, uma frustração. Eu imagino porque eu vejo isso acontecendo com meus pacientes adolescentes e crianças que se frustram com algum colega na sala de aula e aí mandam mensagem para a mãe dizendo, aconteceu tal coisa, fulaninho falou tal coisa. Se resolve já dá briga no grupo de WhatsApp das mães. Exato. Verdade. Que é outro problema. E aí é o desserviço maior do mundo. E aí os pais têm que resolver as broncas dos filhos, porque os filhos não resolvem. Não deixa as crianças se resolver. Criança se resolve muito rápido. Exatamente. E é isso que eu disse, com a mediação de um profissional, as coisas ficam claras, a criança entende onde errou e consegue... Claro, elaborar... Devagarinho, refazer suas atitudes, não é? Mas a tecnologia, até um pouquinho tempo atrás, ela era vista como um grande benefício. As escolas que tinham iPads, que tinham celular, elas tinham uma chave, né, para um chamariz para as matrículas. Então, a tecnologia já foi muito importante. Então, que o meu filho tenha 1 hora, um período semanal só usando o iPad... só usando o computador, ele tem 1 hora de computador na semana? Uau, era o máximo, né? Verdade. Hoje a gente entende que não é tão bom assim. Apesar de que a tecnologia é excelente, a gente usa a tecnologia o tempo inteiro. Eu, em aula, toda hora uso. Eu busco um vídeo, eu busco uma simulação, alguma coisa para mostrar para as crianças. E é muito bom, melhor do que ler. Não é melhor do que ler, mas é diferente do que eles lerem, é diferente de eu falar, é diferente de um experimento, é diferente. É um outro estímulo, né? Claro. É outro input, mas não né? pode ser o único estímulo. Não pode ser. E é selecionado
pela professora, né? Existe uma curadoria, né? Existe. Eu recomendo alguns vídeos, eu tenho pacientes que eu identifico, tu gosta de tal coisa? Tem um vídeo muito legal sobre isso. Assiste, chego a recomendar, tem um canal de um engenheiro da NASA que vive fazendo experimentos científicos e o canal já tem dublagem para português. É fantástico. Então eu recomendo, assiste aí. São coisas que estimulam, trazem curiosidade, né? E isso precisa de uma supervisão, de uma orientação para isso, porque senão vai deixar... entra aí no YouTube e fica no algoritmo do YouTube. E aí a criança não vai buscar, necessariamente vai buscar sempre. Quero saber como faz um experimento. Não, depois do experimento ela vai... por isso vão, mas a maioria vai... Não, mas depois de um experimento, aí o algoritmo vai e sugere um outro vídeo, e aí um outro vídeo, e aí um outro vídeo. Uma vez eu fiz uma experiência dessas, né? Com, meus netos, minha neta estava assistindo no tablet Peppa Pig. E aí eu comecei a ver, e começaram a sugerir outros episódios, e foi indo, daqui a pouco apareceu uma Peppa Pig meio... do mal, assim. Meio estranha, né? Numa língua... uma outra coisa que muda o idioma. O desenho dos bonecos era meio estranho. Foi. E eu fui insistindo, daqui a pouco acabei em pornografia infantil. E infelizmente ela já conhecia? Não, eu não conhecia. Ela ainda não. Mas eu peguei o tablet e fui indo só para ver onde é que ia dar, né? Então, assim, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado. Sim. E eles, infelizmente, estão expostos a isso, e às vezes os pais estão supervisionando, mas vai ali na cozinha fazer uma coisinha né? E entrou esse videozinho e as crianças conhecem e adoram. E aí buscam e conta pro coleguinha e já Sim, hoje, a partir de 9 anos, eu fiz uma pesquisa, 9 anos, os meninos já estão vendo pornografia infantil na internet. E não, coisas... Animes, inclusive. Sem qualquer pudor. Eu queria depois chamar uma outra... É muito complicado. Sobre o que o Pedro estava falando, sobre o vídeo da NASA, o que me incomoda, assim, muito, é porque o vídeo está pronto. O pensamento foi elaborado e aí está explanado absolutamente tudo que foi feito, tudo que aconteceu. A criança, hoje em dia, tem uma necessidade tão urgente do instantâneo e ele aperta e é tão fácil que a tecnologia traz todas as respostas de uma forma tão rápida que ele começa a ficar irritado quando existe um processo no desenvolvimento da leitura, ou até para ele pensar, meu Deus, como é que eu vou elaborar essa questão de matemática aqui? Para que eu vou elaborar? Eu aperto o botão, tá lá a resposta. Então, quem vão ser os nossos engenheiros da NASA que tem absolutamente tudo na ponta da internet? Não tem o pensamento crítico, não tem o desenvolvimento das habilidades. É tudo no instantâneo, é tudo no rápido, é tudo no agora. E se eu não tenho, eu me irrito, eu fico ansioso, eu começo a agredir o colega verbalmente, eu digo que essa aula não serve para nada, porque tá tudo pronto, né? E tem duas coisas aí, né, só falar que são muito importantes, que primeiro, um vídeo da NASA é muito bom, né? Quando eles assistem um vídeo da NASA. O problema é quando eles assistem outros vídeos e entendem como verdade e o que não é. E isso é uma das preconizações, assim, da BNCC, que é a Base Nacional Curricular, que que a alfabetização digital, ela aconteça, porque as crianças saibam diferenciar uma notícia real de uma notícia falsa, que elas tenham crítica, que elas saibam se posicionar sobre aquilo. Será que isso é possível ou não, né? E também sobre a análise de dados, a gente faz esse trabalho com eles, uma análise de tabelas, por exemplo. De 100 crianças... umas gostam de assistir aqueles vídeos das crianças abrindo pacotes, outras ficam nos jogos, outros assistem livremente o YouTube, e uma de 100, assiste um videozinho educativo. Então, é uma tabela referente a uma pesquisa do gosto das crianças, né? E aí, o que eles aprendem
com um vídeo de uma criança abrindo um pacote, se não consumir. Fora a crítica, que é justamente o que a Silza comentou, e o risco das questões relacionadas à pornografia e, eventualmente, até a indução de pornografia infantil, que é o fato de que crianças muito imaturas, ou crianças na idade pré-escolar e escolar, não têm a crítica em relação ao que está sendo apresentado. Então, eles são facilmente conduzidos e induzidos para ambientes extremamente perigosos, no sigilo daquilo que eles têm de autonomia, concedido inclusive pela família dentro de casa, né? Então eles, como tu bem disseste, antigamente o telefone ficava na sala, hoje eu tô trancado no meu quarto, mexendo em absolutamente no meu mundo. Perigoso. Sabe-se lá o que se está sendo feito ali, né? Vai no banheiro com o celular, né? Eu lembro de várias situações em que adolescentes se expuseram na internet e isso era uma das questões que envolviam as questões de saúde mental dessa adolescente também. Então, tem uma outra coisa que a Silza falou desde 2010 com os smartphones e as redes sociais e que se intensificou muito em 2020, que não existe mais o limite entre público e privado, sabe? Entre o WhatsApp, que depois da pandemia, acabou com a possibilidade de você não estou trabalhando, de dizer, oi, agora não estou trabalhando. 24 horas por dia, 7 dias na semana, você tem que estar à disposição. Alguém tem que responder alguém, né? E essa sensação de estar constantemente em vigilância e à disposição, né, de todo mundo, junto não existe mais uma noção de público e privado, faz os adolescentes terem uma distorção do que é a realidade, né? E até da construção da própria privacidade. Um adolescente... Claro, hoje os conceitos de privacidade não vão ser mais os mesmos que a gente construiu. São novos. Mas a publicização de tudo faz... Os adolescentes parece que precisam deixar transparente toda a vida deles, quando eles sentem muitas vezes um grande vazio, né? Que eles chegam em consulta, parece que eles são ocos, são transparentes, ninguém os enxerga. E isso eu identifico também muito do uso indevido de redes sociais, de uso indevido de aparelhos eletrônicos, celular, principalmente pelas exposições através de redes sociais nas quais os adolescentes e as adolescentes se espelham em coisas irreais. Então, dificilmente a conversa que os pais, e eu imagino que muitos pais tenham essas conversas com os filhos de dizer, olha, essa não é a imagem real, esse perfil que você está vendo 24 horas por dia, não é condizente com a realidade. Uma fala do pai, por mais que seja do pai, não vai vencer todas as outras horas de estímulo daquela situação, né? Mas as famílias, os núcleos familiares, eles têm também a sua conduta, a sua ética, e eles dizem, isso não faz parte da nossa família, a nossa família não concorda com isso. Só que a nossa família não concorda com isso e o mundo todo concorda. Então há um conflito interno, familiar. Depois, quando a escola proíbe, há um conflito na escola. É só aqui que não pode usar celular, é só aqui. Felizmente, agora nós temos uma lei que protege, né, protege as escolas, porque o tempo inteiro é uma luta contra a tecnologia, não, é contra o celular e o uso indevido dele. Ninguém é contra a tecnologia de forma alguma. Contra o mau uso da tecnologia. Exatamente. Né? E agora a gente consegue ter... Porque o que acontece? A gente tá ali, a gente tem que dar aula. Semana que vem tem quase semana de provas, eu tenho que terminar o conteúdo. Eu tenho que fazer eles entenderem, aprenderem, engajar. Chega uma hora que eu não vou mais lutar contra o celular. Sim. Eu vou fazer de conta que eu não tô vendo, porque se eu for lá dar discurso da ONU sobre o uso do celular toda vez, eu não vou conseguir dar conta, isso, né? Exatamente. Tem um calendário a ser cumprido, querendo ou não, né? Eu porque preciso se você imagina, se tu não cumpre o calendário, como é que os pais vão reagir porque o professor não cumpriu o calendário que estava previsto? Não é nem por isso, né? Mas não eu preciso a minha função é fazer eles aprenderem, eu quero que eles avancem, eu quero... E quando eu tenho
uma concorrência extremamente desleal ao meu lado, não é. Eu preciso deixar esse campo limpo para que a gente possa apresentar tudo que a escola tem para apresentar, de difícil, de bom, de legal, e oferecer todas as possibilidades em equidade, né? Sem aquela concorrência desleal. A gente estava falando que a lei, então, prevê a extinção do uso dos celulares, tanto no momento das aulas propriamente, como nos intervalos e recreio, justamente para que a gente, durante a sala de aula, aumente a atenção e o rendimento escolar, e durante o recreio se aumente a socialização, né? Que acho que são... Que converse com os colegas. Situações, né? Chave, né? O que acontece, exato, troquem, brinquem, briguem, hajam, se né? defendam. Parem de ser zumbis, porque o que acontece é aquele momento desesperado. Bateu, tá liberado, não é? Então, quando não tem mais... eu preciso achar outra coisa para fazer. Então, eu entendo que com essa lei, eles não devam nem levar o aparelho para a escola. Não deveriam. Não deveria, né? Não sei se... não levarão, mas não deveriam. O que acontecia antes, tá? Na minha escola, eles tinham os escaninhos para guardar os celulares. Entendo. Mas possivelmente troca de período... burlam, né? E o principal... Não, o principal vai para a escola para aprender, né? Mas durante todo o tempo que eles chegam antes, estão ali no celular ao invés de estar conversando. Coisas muito importantes vão deixar de acontecer. Fazer foto de colega, fazer filmagens inadequadas, né? Fazer... colocações... exato, filmezinhos, vídeos... sem contextualização, isso vai deixar de acontecer. Isso vai ser muito bom. Então, eles vão parar de perder tempo bolando e vão prestar atenção na aula, vão se engajar ou vão conversar. Até conversar um pouco com o colega. Exato. Eu lembro a gente conversava com os colegas, levava os picos. Eu adorava chegar antes na escola e sair um pouco depois, porque justamente eu tinha mais tempo de ficar com meus colegas, de contar o que aconteceu ontem à noite, ou o que foi feito no final de semana. E aí a escola era um lugar legal, né? Exatamente. Na minha escola era um lugar legal. Ainda mais que eu morava no interior. Porque era o lugar que eu encontrava os amigos, que eu conversava, né? Era o lugar mais legal que tinha. Exatamente. Que tinham os meus iguais, né? Da minha idade, né? Todos ali reunidos, sem eu precisar fazer nada. É o clube. Para a gente falar também na questão de inclusão, tem uma ressalva ali na lei que prevê que desde que a criança não necessite de fato de algum suporte de tecnologia, não necessariamente celular ou smartphone, para o desenvolvimento das suas habilidades, porque já tem alguma limitação, então eventualmente crianças com alguma dificuldade ou comunicação alternativa, mas aí só vai ter isso no tablet, não vai ter joguinho, não vai ter Exato. Nada. Aí tem que lembrar disso. É aquilo que a gente fala, de fato, não é? Em relação à demonização da tecnologia, muito pelo contrário, mas a má utilização dessa tecnologia. Então, e os prejuízos sociais, acadêmicos, né, para eles. E, claro, existem algumas ressalvas na lei, mas são ressalvas, né? São alguns momentos em que serão utilizados por algumas pessoas em especial. Mas a BNCC também indica que é necessário trabalhar com essas tecnologias, saber usar. Então, em alguns momentos, a escola também vai precisar fazer uso disso. E aí, como será? Nós não sabemos ainda. As escolas vão oferecer, nem todas as escolas podem oferecer os computadores, os tablets, né? Porque no tablet da escola não vai ter nada, não é? Agora, se precisar buscar o celular pessoal, aí a gente não sabe como vai acontecer. E essas sanções também não sabemos como acontecerá. Se será simples, se vai ter resistência, acredito que sim, né? A gente vai saber agora a partir de fevereiro. Porque a lei é muito boa, assim, as leis, assim como a lei da inclusão, é uma lei muito adequada, muito bem feita, só que, na realidade, tu aplicar essa lei é muito complicado, né? No caso, por exemplo, da lei da inclusão, imagino que essa lei também, da questão dos celulares, também a escola vai ter que ser criativa, né? E porque assim, é proibido, e daí, se eu levar? Acontece o quê?
Né? Ou o que eu vou propor de alternativas para ocupar esse tempo que a criança não vai... Mas agora é contra a lei, né? Agora é contra a lei. Quando o bullying virou lei também, a coisa mudou. Mudou, sem dúvida Quando nenhuma. a lei... Agora... Não, é importantíssimo. Eu acho mais fácil, na verdade, tu lidar com uma lei que proíbe o uso do celular, que tu assim, arranca e me dá cá, do que tu... fazer um contexto todo de inclusão de crianças com dificuldades e limitações. Isso é muito difícil, requer outros profissionais, o auxílio da família. É maior, né? É algo maior, é algo mais amplo, né? E a gente entende que o celular não é material escolar, né? Então ele não precisa ir para a escola, exceto nessas situações. Na minha escola, mas eu trabalho numa escola tradicional, né? Que um dos pilares é a disciplina. Se aparecer com celular, vão confiscar e só entregar para os pais. E a lei, né? Então, alguma coisa vai acontecer. Perfeito. Né? Com o responsável dessa criança que permitiu. Só que os pais também, coitados, não tem como dar conta disso, porque eles são terríveis, eles escondem, eles... Tem criança que já levou até cachorro dentro da mochila. Imagina! Mas isso é uma coisa que é importante que aconteça. Do meu ponto de vista, é importante que uma vez na vida, algum colega, alguém leve um cachorro na mochila, entendeu? Porque isso também é uma experiência, também é uma experiência da transgressão, na escola que vai exigir de muito desenvolvimento. Que os professores, que os colegas, enfim. Eu acho que é interessante. É diferente de, por exemplo, tu levar o cachorro todos os dias. Então, a mesma coisa o celular. Eventualmente, por louco, bom, vai ser chamado, vai ser conversado, vai ser... Né? A transgressão faz parte, né, assim da testagem de linguagem. Quando a gente conversava, eu me lembro eu conversava demais na aula, eu levava. Levava os filhos, ligava para minha mãe. Então, mas é uma coisa eventual, assim, né? Exato. Então... Tu imagina se todo mundo vai levar o cachorro todos os dias para aula, mais ou menos assim. Então, acho que essa questão de que vão burlar. Vão, né? Mas é muito diferente aí também a abordagem que a escola vai ter do que ser livre, né? Não, permitir absolutamente. Eu acho que também uma das coisas que eu penso é que é uma esperança. Eu sou uma pessoa que eu sempre sou positiva, né? Eu sempre acho que penso por bem. Que talvez isso também anime os pais de diminuir também o uso em casa, assim. Porque uma das coisas que eu já vi com algumas crianças, não foram muitas, mas assim que eu vejo, é que se tu oferece alguma coisa melhor, elas largam o celular. Né? Eu, por exemplo, sou muito criativa com meus netos, né? A gente joga bingo, a gente ensinei eles a jogar carta, pontinho, agora eu estou na canastra. Então, assim, porque a gente fica na mesa, interage. Bingo eles adoram, porque a gente começou a ensinar como é que se canta os números, né? 2 patinhos na lagoa, né? A idade do fulano. Eles acham maravilhoso. Então, acho muito interessante. Então, essas coisas, assim, unem a família, tu conversa com eles, tu fica sabendo coisas, né? Porque no momento que tu conversa... Então, eu tenho a esperança que também em casa os pais comecem a se dar conta. Eu tive 2 situações, assim, no consultório, que foram muito marcantes. Uma lá no Clínicas, de uma menina, adolescente, uns 12, 13 anos, morava no interior e teve uma tempestade, caiu uns postes e ficou sem internet, ficou 1 mês sem internet. Ela me disse na consulta, tu sabe que foi legal? Eu brincava com minhas primas, eu andei de cavalo, eu fiz... Não sei... Sabe, ela tinha um monte de coisa para contar legal. O próprio fato de tu ficar em volta da mesa de casa... cozinhando com a mãe, com o pai e trazendo o que aconteceu na escola, o que tu aprendeu. Uma conversa informal. As habilidades, contar pro vô e pra avó, de quem tu gosta, de quem tu não gosta. Esse tipo de conversa é tão mais difícil quando a gente fica preso na tela de celular por tanto tempo. A gente nem quer falar, né? Só porque eu tô concentrada aqui. Exato. E às vezes tu faz uma resposta automática ao que é isso, né? É sim. E tu não tem noção do que tu tá respondendo, né? Eu até queria perguntar para vocês dois, que são psiquiatras e têm consultórios, assim, se a utilização desses vídeos curtos e intensamente pode trazer... manifestações de ansiedade nas crianças e
se os pais de fato buscam os consultórios em vez de querendo tirar o celular, que deem uma medicação para a criança melhorar da ansiedade. Laser. E da mesma forma, as crianças que têm um comportamento de isolacionismo tão intenso que possam ter manifestações que até se confundam com um autismo ou transtornos outros... de comunicação importantes, justamente porque a criança não foi estimulada a falar, a se comunicar de maneira adequada durante a pandemia. Que as crianças pequenas começaram a falar mais tarde, até, né? Que mudou o parâmetro. Porque além de estar isoladas em casa, tiveram muito acesso à tela. E isso diminuiu o estímulo, a conversa, a falar, né? A gente vê, aí as crianças pequenas voltaram para as escolinhas, pronto, voltou a linguagem, né? Apareceu a linguagem. A nota neural também mudou, né? Exatamente. E a questão da ansiedade é muito importante. Por quê? Porque além dessa coisa de ficar vendo coisas inadequadas, né? Tem também essa questão do Instagram, especialmente, do TikTok, da comparação. Né? Então, tu nunca é bom o suficiente, tu nunca está te divertindo o suficiente, porque está todo mundo se divertindo, todo mundo aproveitando a vida, e tu ali. Né? Então, essas questões aumentaram muito. Claro que a pandemia também piorou, porque eles foram mais ainda, né? Até a escola passou a ser né? virtual. E tudo. Isso, então... Era muita ansiedade. A gente viu logo depois da pandemia, né, crianças que tinham crise de ansiedade na escola. Sim. O retorno foi um sala de aula foi caótico. E muitas escolas teriam que chamar, inclusive, nas SAMU, porque as crianças tinham crises. E essas crises, a maioria, era pela dificuldade de socialização, né, que o celular também tira. Sim. Então, a proposta, eu sempre faço uma proposta de diminuir, em alguns casos especialmente mais, né, porque tu vê que as crianças chegam a ter uma dependência, né, a eletrônicos grave, assim. Eu tenho uma paciente que é gravíssima. E uma das adolescentes que eu fiz essa proposta para o pai que veio, e ele conseguiu, né, tirar um pouco o celular e ela fazer outras coisas, ela está muito entusiasmada com as coisas que ela... Agora ela dá banho do cachorro, ela limpa o pátio que o cachorro faz cocô, ela, sabe? E ela está assim... Foi uma experiência maravilhosa dar banho no cachorro, né? Em vez de levar para pet, ela deu banho no cachorro. Abriu um mundo para ela. Abriu outras coisas para ela. E ela me disse, agora, meu propósito... pronto. É... diminuir de noite, porque eu ainda estou usando muito de noite. Então, eu quero diminuir de noite. Então, eu já pedi para o pai comprar uns livros para mim, que então eu vou tentar ler, porque eu achei tão interessante as coisas que eu estou fazendo. Então, tu vê as crianças, os adolescentes, quando tu consegue tirar do celular, quando tu mostra que tem muita coisa legal no mundo, eles gostam. E as pesquisas dos países que já tiraram o celular na escola mostram a mesma coisa. Que as crianças ficaram mais felizes, ficaram mais boazinhas, ficaram menos agressivas. Mais... Bom, isso é outra questão. A privação muita de irritabilidade. sono. Muita irritabilidade. Sim, a privação de sono. Sim. Altera questões de sono, altera questões neuronais, de neuroestimulantes, justamente porque... Neurotransmissores, desculpa. Justamente porque é um cérebro em desenvolvimento que está sendo reforçado com uma série de estimulações que naquele momento... talvez para ele seja muito mais importante construir um caminho para conseguir a satisfação do que apertar só um botão, como a gente está falando, né? Então, a gente está oferecendo duas possibilidades. Ou você constrói um caminho e no final obtém uma satisfação, que vai ser legal, ou você aperta um botãozinho e recebe a satisfação agora. O que é que tu quer? E aí, o botão vai ganhar até a exaustão, né? E esses videozinhos curtos que eles assistem o tempo inteiro, e se a gente bobear, a gente fica também, né? Vendo esses videozinhos de bichinho, eu adoro. Mas eu sou adulta, né? E aí, quando uma criança faz isso, ela fica muito tempo ali, tem até um nome já, brain rot, né? Agora, as crianças ficam extremamente cansadas,
E precisam de outros estímulos, né? Que nem a vida saudável precisa de todos os macronutrientes, carboidrato, gordura, proteína. O cérebro também precisa de diversos estímulos, né? Para evoluir, para se desenvolver de maneira saudável. Uma das coisas que se viu, né? Que prejudicial é que as crianças perdem a criatividade, elas ficam pasteurizadas. Tudo tem tutorial. Tudo tem tutorial. Então, assim, não tem mais criatividade, né? Já está pronto. E quem tenta fazer, né, por autoria, daí depois se confronta com outras coisas maravilhosas e aquele dele ali... Né? Meu Deus, como eu não pensei em tudo isso, né? Sabe, fica muito aquém de quem não foi atrás da informação. Eu lembrei agora do Dia do Cabelo Maluco, que virou trend no ano passado. E aí, uma coisa que era uma coisa simples para crianças se entreter, virou uma competição entre os pais, né? Virou um evento. E aí é justamente isso, uma criança não vai se satisfazer com o cabelo maluco que ela fez em casa, porque o coleguinha vai aparecer parecendo gavião com bica, sabe? Não, mas infelizmente a criança fica mais feliz com o seu cabelo que ela mesma fez. Só que quando ela se ela se confronta com aquela realidade. Todo mundo valoriza mais o cabelo do galinhão com bica do que do dela, que ela só fez um coquezinho ou botou um spray. Ela estava se achando maravilhosa. Exatamente. Mas daí chegou ali, o dela foi desqualificado, né? O seu trabalho, né, foi desqualificado. E em relação à ansiedade na escola, gente, é o tempo inteiro isso. Mas a gente coloca um roteiro, né, que é para seguir. A gente tem que dar conta disso aqui hoje, né, pra eles aprenderem a gerenciar o tempo, para otimizar, pra gente, enfim, seguir um cronograma. Habilidades práticas importantes da vida, né? Vamos fazer um checklist do que a gente conseguiu vencer no nosso dia. E o tempo inteiro, só que aquilo gera muita ansiedade. E o tempo inteiro, que horas é tal coisa? Depois do lanche tal coisa? Que horas é tal coisa? Que horas é tal coisa? Agora a gente vai fazer isso. Vamos viver o agora. Isso é agora. Depois a gente vai ver. Tá, mas e como é que vai ser tal atividade? Sempre estão querendo depois. Como é que será tal atividade? Depois eu vou te explicar. Agora a gente vai focar nisso. É sempre depois. Nunca. E fazem tudo... assim, pensando no logo mais. Eu queria retomar uma palavra que tu trouxeste, que é o brain rot, né? Na verdade, ela foi eleita a palavra do ano pela Universidade de Oxford em 2024, né? E eu até trouxe uma informaçãozinha aqui sobre o que é esse termo, então. Ele refere-se a qualquer conteúdo da internet considerado de baixa qualidade ou valor, ou aos supostos efeitos psicológicos e cognitivos negativos causados pelo consumo deste conteúdo. O termo se refere, então, ao uso excessivo de mídias digitais, especialmente os de entretenimento de curta duração e que podem afetar a saúde cognitiva. E se refere, então, segundo a Oxford University Press, a uma suposta deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente vista como o resultado do consumo excessivo de conteúdo considerado trivial ou pouco desafiador, que é justamente tudo que a gente tem na mão quando está manuseando um celular. Exatamente. Então, acho que trouxemos tudo o que gostaríamos nessa conversa de hoje. Queria agradecer a presença de vocês. Foi uma conversa ótima. Espero que o pessoal de casa goste também. E gostaria muito, então, que vocês pensassem com carinho, né, principalmente os pais e crianças que também podem ouvir nosso podcast, porque, por óbvio, vão ter informações bastante relevantes para a sua situação de desenvolvimento escolar. A gente acha extremamente importante que essa lei, de fato, agora concretizada, seja abraçada pelas famílias, enfim, pelas escolas, pela comunidade escolar, enfim, que nos ajude a diminuir essas prevalências, né, de transtornos mentais tão altas. Foi uma lei que foi sancionada sem nenhuma objeção, não é? E eu acredito que pela sociedade ela também foi acolhida sem objeção. E eu acho que os pais também querem uma lei doméstica, sabe? Quanto tempo pode ter o uso de celular, que daí ele como manejar dentro de porque casa, né? Eu acredito que a maioria dos pais gostaria de ter
mais autoridade em relação ao uso da tecnologia inadequada, né? Mas eles também não conseguem, né? Eu lembrei de uma coisinha que eu queria falar, que eu acho bem importante nesta briga, que é a questão da barganha, né? Que os pais não utilizem o celular como uma compensação a alguma frustração da criança ou fazendo com que a criança só cumpra suas responsabilidades mediante a concessão do uso do celular, né? Então, assim, tu vai tomar banho que então daí eu deixo tu usar o celular. Isso é péssimo, extremamente danoso. E é uma moeda muito utilizada. Muito. Então, tudo é para ganhar o celular. Termina sendo fácil, né? Tá aqui, tu vai usar depois de você fazer tal coisa. E acho que uma das coisas importantes do nosso papo é passar para os pais a ideia também de a alternativa ao celular é passar tempo com seus filhos, é ter tempo de qualidade com as crianças. E como a Silza trouxe exemplos fantásticos de brincadeira, de situações simples que marcam a memória da gente. Eu tenho memórias de brincar com meus avós. Eu tenho uma lembrança de uma tia-avó que um dia falou, vamos contar uma história sem usar a expressão e aí? E aí foi fantástico. Exatamente. Então esse foi o episódio do Escuta o Conselho sobre a proibição do uso de celulares por crianças nas escolas. Vai estar disponível no Spotify, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Paradoxalmente, né, nas redes sociais. Sigam então no @Cremers e acompanhem as discussões sobre os assuntos mais importantes e atuais na medicina. Obrigado.